Eu queria ler um texto com vocês que eu gosto muito, está no livro de Gênesis, capítulo 37. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Estava este mancebo, este jovem, com os filhos de Bilá e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia uma má fama deles a seu pai. Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica de várias cores. E vendo, pois, seus irmãos, que seu pai amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreciam-no, e não podia falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho, que contou aos seus irmãos, e por isso o aborreciam mais. E disse-lhes: ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estava atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós, tu deveras terás domínio sobre nós. Por isso tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e contou a seus irmãos. Ingênuo ele, né? E disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando seu pai, seus irmãos, repreendeu seu pai, dizendo-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu, a tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti na terra? Seus irmãos, pois, o invejaram. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Veja no capítulo 39. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado para lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Eu gosto muito dessa expressão, tudo que ele fazia. Vamos falar juntos? Tudo que ele fazia, o Senhor. E José achou graça em seus olhos e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa, entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha na casa e no campo, e deixou tudo que tinha nas mãos de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser o pão que comia. E José era formoso de parecer e formoso à vista. E aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os seus olhos sobre José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher, a mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe o que há em casa comigo, e entregou na minha mão tudo o que tens. Ninguém é maior do que eu nesta casa, nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos que estavam em casa estavam ali, e ela lhe pegou pelos seus vestidos, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou o seu vestido na mão dela e fugiu e saiu para fora. Vamos orar. Senhor, é com temor e tremor que nós nos reunimos diante da Tua palavra e pedimos que o Senhor nos ensine, nos dê graça
Dá-me unção, Senhor, sei com a minha mente, meu coração, os meus lábios, ó Deus, eu quero ser instrumento de vida para este povo, pois eu sei que o Senhor tem grandes coisas para nós, mas nós clamamos, ó Pai, a Tua misericórdia, aperfeiçoa a nossa vida e ajuda-nos, ó Deus, a compreender melhor os Teus planos e a viver e a projetar, pois nós dependemos de Ti, Te agradecemos em nome de Jesus. Nós não aceitamos que o mal tenha liberdade em nosso meio e declaramos que só o Senhor é Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, a história de José, tem várias histórias na Bíblia que são fantásticas. A história de José é uma delas. A gente não cansa de ler e de tirar lições. A história de Davi, a história de José, a história de Moisés, Gideão, são muitas histórias na Bíblia que vão sempre trazendo lições. E eu queria falar com você sobre 4 armas ou 4 obstáculos que o diabo usa para tentar tirar a bênção das nossas mãos. Ele vai usar isso, e ele usou com José para tentar tirar. Graças a Deus, José, que é um exemplo, ele não vacilou. Mas Satanás anda em nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Eu acho bonito nesse texto que não eram os sonhos de José que eram a sua motivação, mas eram os sonhos que Deus colocou no coração de José. Veja como é importante o nosso relacionamento com Deus para que a gente possa viver os sonhos de Deus. Quais os sonhos? Porque se o texto diz que os pensamentos de Deus são bons a nosso respeito, se o texto diz que os planos de Deus são maiores, se o texto diz que não cai um fio de cabelo sem que Deus esteja no controle, então o melhor é a gente procurar viver o projeto de Deus para as nossas vidas. Eu sempre gosto de dizer que eu tive muita dificuldade na área sentimental, emocional, porque eu era adolescente e a gente ouvia tanta história de gente que casou errado, e eu tinha um pavor desse negócio. Então eu achava que a melhor pessoa para encontrar uma moça para mim era eu mesmo, porque eu sabia as minhas necessidades. E aí eu fiquei namorando e tentando, até que meu pai pediu que eu fosse ajudar. Eu estava numa outra igreja, na igreja com meu tio, e ele pediu. E eu fui para lá contra a minha vontade. Meu pai realmente foi muito duro, me mandou, e eu acabei obedecendo por obedecer. Mas eu não queria, eu queria estar lá com meu tio, porque a gente viajava muito, a gente cantava, eu tocava, e a gente estava sempre pregando, meu tio fazia conferências, eu estava com ele, mas de repente eu tive que obedecer meu pai. E quando eu fui para lá, eu comecei a tocar no culto com uma má vontade. Sabe quando você vai para frente? Ficar tocando assim, meio sem nenhuma vontade, até que eu vejo aquela gatona, aquele cabelo caracolado, aquela coisa entrando, e aí eu já fiquei mais empolgado. Eu já comecei a tocar mais animado, que agora está tocando para Jesus, mas eu queria chamar a atenção de alguém. E final da história foi que eu acabei casando com ela, então foi um milagre de Deus mesmo. Mas eu tenho aprendido que se Deus desse aquilo que eu quero, eu ficaria feliz, sem saber qual o melhor de Deus para a minha vida. Porque eu tinha uma vontade e Deus também tinha a mesma vontade, só que o caminho que eu estava pegando era um e o caminho de Deus era outro. José não estava vivendo os seus sonhos, não era a ambição de José, era um sonho que veio no coração dele. Ele acordou de manhã e disse: pai, tive um sonho. E como um garoto, 17 anos, sem muita malícia, seus irmãos pegavam no pé dele, mas ele achava que era coisa de irmãos. Ele não percebia que os irmãos tinham inveja. Ele era filho da velhice. O seu pai
Na verdade, ele sempre quis casar com Raquel. E quando ele chegou na casa de Labão, que era o seu sogro, e ele viu aquela moça, ele ficou encantado. E ele disse: olha, eu trabalho 7 anos por essa mulher. E o Labão, muito espertão, né, falou: legal, legalzão. Então, trabalhou 7 anos. No dia da núpcias, e você sabe que naquela região eles põem o véu, fica tudo escondidinho, né? No dia das núpcias, está lá, ele pensando que era Raquel. Quando chegou lá na tenda, não era Raquel, era a irmã mais velha, Lia. E aí ele ficou indignado: como é que você pode ter feito isso comigo? Não, a tradição é que a mais velha tem que casar primeiro. Aí ele casou, e aí o pai falou assim: um desafio, trabalha mais 7 anos pela Raquel que eu te dou ela. O cara trabalhou 14 anos por aquela moça. Quando casou, a moça demorou para ter filhos. E quando veio José. Então, o sabor de José era um sabor extra. Ele trabalhou por aquela moça, ele se dedicou. Então, era um filho da velhice, era um filho que ele trabalhou muito para conquistar aquela mulher. Então, ele estava certo? Não, como pai ele estava errado, né? Infelizmente, ele criou esse problema, né? Se filho, você fazendo igual para todo mundo, sempre tem um que acha que o pai gosta do outro, não é verdade? Né? Eu sempre achei que eu era o patinho feio da turma. Eu apanhava muito. Aproveitar que minha mãe não está aí, né? Nossa, eu apanhava muito. E eu não via que eu aprontava muito, eu só via que eu apanhava muito, né? E às vezes minha mãe estava tão nervosa, ela queria bater nos meus irmãos, e eu entrava na frente e eu apanhava em nome deles. Quantas vezes apanhei em nome do Silas? Era ele que tinha que apanhar, eu que apanhei, né? Então, eu sempre achava. Tinha esse problema aqui familiar também. E Jacó não tinha nenhuma... Ele mandou fazer uma túnica, colocou lá para o filho. Isso criou uma rivalidade ainda maior. Os camaradas... Aí o José vem com esse sonho. E o sonho dele, todos iriam se dobrar diante dele. Aí que o pessoal ficou irado mesmo. E você sabe a história, sabe que por causa disso, aqueles irmãos fizeram um complô contra ele, pegaram e queriam matá-lo, mas depois decidiram então vender, e venderam. Ele foi lá para o Egito, e lá ele foi ser servo na casa de Potifar. Mas o que eu acho interessante, a gente leu aqui, que ele fazia, eu acho muito legal isso, né? Ele fazia, ele foi para lá e ele então fez, se esforçou, se empenhou. Mas o que me chama a atenção são as armas que o diabo usa para tirar a bênção das nossas vidas. A primeira arma que eu queria deixar para você, eu vejo está aqui, para mim está subliminar, mas eu só queria abordar, é o descontentamento. Né? Fala para quem está ao seu lado: descontentamento. Uma das armas que o diabo usa contra a gente é esse sentimento de tristeza, de rancor, descontentamento. Não sei se você já andou com gente descontente, mas não é fácil. A pessoa já levanta de manhã já azeda. Descontentamento afasta as pessoas da gente. O descontentamento, ele impede a graça de Deus sobre as nossas vidas. O descontentamento nos torna pessoas, me perdoe a expressão, indesejáveis. Uma pessoa azeda é uma pessoa que começa a ficar sozinha. E essa é uma arma do diabo. Eu imagino Satanás tentando lançar isso sobre a mente de José. Olha o que fizeram com você. Olha o que fizeram com você. É justo. Eu imagino quantas vezes José chorou. Não acho que ele é um super-homem, não. Eu acho que ele chorou. Eu acho que ele viveu momentos de muita dor, de decepção. Quando ele foi lançado naquela cova lá, os irmãos jogaram. Eu imagino ele dizer: para com isso, é brincadeira, para. Tira-me, tira daqui, para, isso é brincadeira,
isso não se faz. Eu imagino ele achando, não, os caras estão brincando comigo, isso é piada, não é? Esperando. Aí quando eles jogaram uma corda para tirar ele falou, vou contar tudo pro pai, viu? Ele achava que é uma família, e ele achava que aquilo era um momento, os irmãos estavam aborrecidos, mas de repente os irmãos o vendem. Agora você imagina a caminhada, meu irmão, como Satanás deve ter buzinado na orelha dele, na mente, no coração, tentando dizer, tá vendo, valeu a pena, cadê teu Deus? Tá vendo, você está sozinho, ninguém te ama, cadê teu sonho, cadê teu projeto? E aí? O diabo queria gerar no coração dele um descontentamento, uma tristeza que ficaria enraizada, que tiraria todo o seu brilho. Essa semana eu estava vendo um finalzinho de um filme na televisão, e o policial conseguiu salvar a moça para que a moça não morresse nas mãos do bandido. E quando os dois sentaram ali para conversar, ela disse para ele, você me salvou, tal, mas eu já tomei um veneno, e ela se matou. O cara lutou para salvar ela, conseguiu prender o bandido, e ela por conta própria se envenenou. Você fala, meu, não tem lógica, não é verdade? Não tem lógica, mas tem gente que é assim. O diabo queria trazer frustração sobre a vida de José. Meu irmão, se você tem vivido momentos assim de angústia, de rancor, de injustiça, como é que pode, eu não aguento mais, pode repreender isso em nome de Jesus, porque isso é arma do diabo. Olha que José está vivendo um dos piores momentos da sua vida, mas o texto diz que ele então caiu na casa de Potifar, e o texto diz que ele fazia. Você sabe que muitas vezes as atividades ajudam a gente a sair desta pressão, porque quando a gente está triste, a gente não tem vontade de fazer nada. Quando a gente está triste, a gente tem vontade de se isolar. Quando a gente está triste, isso é do diabo, meu irmão, para tirar o brilho da nossa vida. O casamento perde o seu sabor, o dinheiro perde o seu sabor, a família perde o seu sabor, porque a tristeza vai dominando, e isso é do diabo. Pode repreender em nome de Jesus. Esse azedume, eu não aguento mais, a vida está difícil, está complicado, isso é do inferno. Aprenda com José. José tinha tudo para curtir uma tristeza, um descontentamento, mas ele levantou a cabeça, partiu para algumas atividades, ele foi fazer alguma coisa para não ficar parado curtindo a sua dor. Mente vazia é oficina do diabo. Amém, queridos? Manhã de libertação, hein, meu irmão? Manhã de libertação, hein? Manhã de libertação. O diabo não tem autoridade para tirar o brilho da tua vida, mas a sua participação é fundamental. Já pedi para Deus, não peça para Deus, não, faça. Levanta a tua cabeça. Levanta a tua cabeça. Eu pedi para Deus me livrar, se não for, eu não quero pecar mais, que Deus me livre do pecado. Não. Fuja do pecado. Resista ao mal, e ele fugirá da tua vida, em nome de Jesus. Tire esse descontentamento, essa coisa que te separa da graça, da misericórdia. Uma pessoa descontente não consegue ver nada de bom, não tem prazer em nada. É Deus fazendo milagres, é Deus abrindo portas. A gente esteve lá em Israel e toda manhã eu falava sobre 4 coisas para eles. Toda manhã a gente falava sobre, primeiro, gratidão. Vamos falar juntos?
toda manhã a gente falar sobre gratidão. Nós temos que ter gratidão. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, nós temos que ter gratidão. Segundo, celebração. Vamos falar juntos? Celebração. Celebração, adoração. Sabe? Celebração. A gente precisa reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos e adorá-lo. Celebração. Porque senão qualquer coisinha, a gente perde a graça. Isso meu irmão, às vezes, eu me lembro que eu estava nos Estados Unidos uma vez e meu filho começou a chorar porque eu não comprei pipoca para ele. Eu falei, você está louco? Não te dei pipoca, te trouxe nos Estados Unidos, não te dei pipoca, você está chorando por causa da pipoca, dá vontade de come, entuxa a pipoca no cara. Não dá vontade? Não é? Você está chorando. E o crente é assim, Meu, tem tantos milagres, uma coisinha que deu errado, eu tenho vontade de morrer. Por causa disso, olha quantos milagres você tem na vida. Gratidão. Celebração. Terceiro, confiança plena. Vamos falar juntos? Confiança plena. Lá em Israel eu precisava que eles confiassem no projeto que eu fiz, no programa que eu fiz. Sentei, conversamos, tal. E agora, mas a gente não vai lá, a gente não confia, creia. Eu fiz um projeto, creia. Você tem que acreditar. Deus está no controle, você tem que acreditar. Não é? Porque senão é difícil. Você tem que confiar. Confiança plena. Confia no Senhor. Fé. Não te estribes no teu próprio entendimento. E a quarta questão que a gente fala toda manhã: trazer à memória o que dá esperança. Monitora a tua mente. Pense coisas boas. Curta as coisas boas. Monitore a tua mente. Não deixe a tua mente pensar o que quer pensar, porque vai vir dardos inflamados, e esses dardos inflamados vão prejudicar a tua vida. De repente você fica triste e não sabe nem por que está triste. Fica aborrecido e não sabe nem por que está aborrecido. De repente está brigando sozinho. Quantos aqui já se viu brigando sozinho? Levanta a mão. Quantos já brigaram com alguém e esse alguém nunca ficou sabendo? Não é? Não está desganado. Eu vou falar. A pessoa passa. A paz do Senhor, irmão. Internamente está uma turbulência. Se for medir a pressão, está 15 por não sei das quantas. Não é? Batida cardíaca. E quando aparece o irmão, paz do Senhor, irmão. Tão tenro, tão... Então eu tenho que monitorar a minha mente. Trazer à memória o que me dá esperança, que me dá vida. Por isso que o diabo sempre vai usar o descontentamento. Vai fazer a gente ver a injustiça. E olha, meu irmão, tem hora que a gente vê o que é real, realmente é injusto, realmente fizeram, realmente, mas não te dá o direito de ficar parado ali. Realmente aconteceu, não é fictício. Puxaram o teu tapete, te traíram, mas se você continuar descontente, você só vai fazer mal para você mesmo. Olha o que diz o texto lá de 1 Pedro 5,8: vigiai e orai, porque o diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor, bramando como? Vigiar e... Vamos falar juntos? Vigiar e... Fala para quem está ao seu lado, a responsabilidade é sua, meu irmão. A responsabilidade é da gente. O diabo, nosso adversário... Olha a orientação, o diabo, nosso adversário, anda em nosso derredor, bramando, como um leão, para trazer descontentamento. A pessoa fica triste, fica azeda. Desculpe continuar batendo nessa tecla, mas, meu irmão, eu creio que essa manhã é uma manhã de libertação, meu irmão.
Não sei se o diabo tem usado isso sobre a sua vida, mas por favor, deixe de ser azedo, deixe de ser, tome uma atitude. Olha a história de José, ele tinha motivos. Mas o texto diz que quando ele caiu na casa de Potifar, ele fazia, vou fazer, vou trabalhar. Tem até um princípio de que quando você quer que uma coisa aconteça, dá para quem está ocupado. Você quer que uma coisa aconteça? Pega alguém que está ocupado e dá para ele, que a coisa vai acontecer. O desocupado, de cara, ele pergunta: e como é que eu vou fazer isso? Bom, eu te dei porque você está desocupado. Você pensa: mas aonde eu vou conseguir? Quem pode me ajudar? Você fala: meu Deus. Aí você pega uma pessoa ocupada: dá para você me ajudar com isso aqui? Dá. O cara já vai, já pensa, vai, e não tem tempo para perder. Ele está tão ocupado que ele tem que resolver tirar isso da frente. Ele vai. Mas o outro na minha, odinho, ouvido, azar, meu Deus. Quem poderá nos ajudar, né? O Chapolin. Quem poderá? Segunda questão que eu queria deixar para vocês. Vou falar para quem está do seu lado assim: prazer. Oh, coisa boa, hein? Oh, prazer. Já que o diabo não conseguiu trazer descontentamento, trazer tristeza, então ele lançou uma segunda opção, que ela é também, principalmente para jovem, ela é uma grande cartada: prazer. Quer dizer, uma moça, uma mulher, o texto diz que durante vários dias esta mulher tentou José. Durante vários dias, tentando, seduzindo, passa, se esfrega, vai, e o garoto lá, clamando a misericórdia. Era jovem, os hormônios não eram convertidos. A gente converte, o hormônio não se converte, né? Ele está todo ali na flor da idade. Então o cara... E aí, essa mulher dá o bote. Estamos sozinhos em casa. Prazer. Impressionante, meu irmão, como o diabo usa o prazer. Aqui no caso é a mulher. Mas as drogas é um prazer, o vinho é um prazer, a balada é um prazer, determinadas festas. Olha, meu irmão, você que é uma pessoa que tem muito compromisso com as coisas de Deus, cuidado em abrir mão por algum prazer. Às vezes é uma festinha que acontece sábado à noite, uma festinha. Presta atenção, quando você aceita um convite de uma festinha, depois vai vir 2, vai vir 3, vai vir 4, vai vir 5, daqui a pouco você está distante. O diabo queria distanciar José. E usou um dos métodos. Eu sei que o pessoal gosta muito de futebol aí, e é muito legal, também gosto de assistir os gols. Mas às vezes eu fico pensando, o camarada, ele conscientemente, ele troca um culto a Deus, um culto. É pecado assistir? Não é pecado. Se quer assistir, pode assistir. Não é? É pecado? Não. Todas as coisas me são lícitas. Mas a questão é a maneira como a gente faz. Às vezes nós trocamos um culto a Deus, que a gente vem não para assistir um culto. Espero que você não tenha esse hábito de assistir culto. Mas a gente vem aqui para prestar um culto a Deus, né? Então a pessoa troca um culto a Deus e ela se dá liberdade pelo prazer, pela vontade, eu me dou a liberdade. Cuidado. Prazer. Prazer realmente é uma coisa que é prazerosa. Vamos falar que o pecado é ruim? O pecado é gostoso. As consequências do pecado que é ruim.
Quando meus filhos eram pequenos, eu sempre dizia isso para eles: olha, tudo na vida tem uma consequência boa e ruim. Agora você tem que avaliar o que você quer fazer. Tudo. Roubar, qual o lado bom de roubar? Você vai ter as coisas com mais, você não precisa trabalhar, você roubou. Qual o lado ruim? Perdeu a vida, perdeu a paz. Qual o lado bom do sexo fora do casamento? O sexo em si é bom, é gostoso. Qual o lado ruim, meu irmão? Acabou a tua vida, cara. Acabou. O diabo não vai te dar sossego, você manchou a tua história. Às vezes isso acaba abrindo porta para demônios que vão sobre os filhos. E olha, a bênção de Deus é até 1000 gerações. E a maldição até 3ª e 4ª geração. Tem hora que a gente vai fazendo coisas que a gente se dá o direito, que é prazeroso. O camarada pega lá um vinhozinho lá, cervejinha dele, toma, tal, tá. Eu me conheço, eu conheço meus limites. Ele não percebe que ele está abrindo portas para espíritos maus dentro da sua casa. Isso vai fazer diferença sobre os seus filhos. E no dia da dor vai ser um tal de encher a cara, porque quer esquecer, né? Vai encher a cara. E aí vem, bate na mulher, atropela os outros. Ih, tem tanta desgraça que você não precisa nem explicar, só ver os telejornais aí todo dia. O prazer. Lembra do filho pródigo? Foi prazer. Sai daí, rapaz, vamos para lá, lá é legal, a gente pode curtir a vida, prazer, sabe? Vamos lá. O diabo, ele quando não consegue te mutilar, prejudicar a tua fé, pela tristeza, pelo descontentamento, ele tenta te levar para um outro patamar. Lembra o que Satanás disse lá em Mateus capítulo 4? Viu que Satanás disse para Jesus? Está vendo os reinos? Tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Você quer prazer? Vem comigo. Você quer curtir? Vem comigo. Eu sei transformar a tua vida numa vida prazerosa. Cuidado com os prazeres. Cuidado. Bebida, sexo, drogas, liberdade. Tem hora que você vai ter que dizer não para você mesmo. Não. Em nome de Jesus é não. Bom, quando ele não consegue, lá vem uma outra, que é a autopiedade. O camarada decidiu fazer tudo certo, depois foi parar na prisão. E aí nós somos levados à autopiedade, sabe esse altos e baixos? Autopiedade, né? Coitadinho de mim, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Sabe aquela coisa assim, tá vendo? Tudo acontece comigo. Eu sou o patinho feio, eu sou azarão. Autopiedade, eu não consigo. Eu até tento. Eu fico imaginando José. O José, ele caiu na casa de Potifar, e o texto diz que ele se pôs a trabalhar. E quando ele foi parar na prisão, ele se pôs a trabalhar. Vamos trabalhar, vamos mexer, vamos lá. E a outra, meu irmão, é o abandono total, o sentimento de abandono total. O filho pródigo, para mim, é uma expressão muito legal, porque a ideia ali é o seguinte: acabou tudo. O camarada foi tomar conta de porcos, abandono total. E assim que o diabo quer que a gente se sinta, abandonado, não há mais esperança para mim. Fala para quem está do seu lado, isso é mentira. Isso é mentira. Mas algumas coisas me chamam a atenção, e eu queria terminar com elas, meu irmão, é que para que José pudesse vivenciar todas essas vitórias, no meio de tanta pressão, vamos lembrar que o diabo, ele usa o descontentamento, ele usa o prazer, ele usa a autopiedade, a tristeza e esse sentimento de abandono, sem esperança. Ele usa essas coisas para que a gente entre numa crise, num buraco, e a gente não levante mais.
mas eu queria deixar para vocês algumas coisas que eu acho bonito. A primeira delas é que ele não abriu mão de Deus. Vamos falar juntos? Ele não abriu mão de Deus. Ele não abriu mão do seu Deus. Outra coisa, ele não abriu mão da sua fé em Deus. Ele não abriu mão de Deus, eu creio nele. E eu não abro mão de acreditar nele. Se com ele está difícil, sem ele é pior. Eu não abro mão dele e não abro mão de confiar nele. Porque tem gente que não abre mão de Deus, mas fica questionando por quê, por quê, por quê, por que Deus permitiu, por quê? Eu até acredito em Deus, mas por quê, por quê, por quê, por quê? E aí a pessoa está fazendo perguntas sem respostas. E José, ele se põe nesta posição: eu creio nele e não abro mão de confiar nele. Amém? Eu creio nele e não abro mão dele. Vou continuar com ele, vou orar a ele, vou falar com ele, vou derramar a minha vida nas mãos dele, até que ele faça o milagre, até que as portas se abram. Vou jejuar, vou orar, vou pagar um preço. A outra coisa que eu acho muito bonita, meu irmão, é que ele não deixou o sucesso o corromper e nem se rendeu na crise. Porque esse camarada começou a fazer, e tudo que ele fazia dava certo, tudo que ele fazia, ele estava fazendo, estava dando certo, começou a prosperar na casa de Potifar. Poxa vida, ali ele poderia se corromper: eu sou bom, eu sou tal, eu consigo, eu não sabia que eu tinha essa habilidade, eu não sabia que eu era tão capaz. E às vezes a gente se perde aí, meu irmão. Fala para quem está do seu lado: menos, fala, menos. Baixa a bola, baixa a bola, baixa a bola. Tudo que nós somos pela graça de Deus. Se você buscou a Deus, decidiu amá-lo e servi-lo de todo o coração, se você não abriu mão da sua fé nele, ele não tem nenhum problema em abençoar as nossas vidas. Não existe nada que impeça que Deus nos levante, nos prospere. Mas o problema é que às vezes o poder corrompe e a pessoa fica sem noção, porque ela acha que ela fez, que ela conseguiu, mas ele não se rendeu e não deixou que o sucesso o corrompesse. E na crise, não se rendeu também. Olhos no Senhor. Queridos, nesta manhã, eu queria orar com você. Eu não sei como Satanás, porque o Satanás não para, viu, pessoal? Olha, aprenda uma coisa: o diabo não tira férias, tá bom? O diabo não desiste da nossa vida. Nós somos um problema para o diabo. Então, quando alguém fala assim: o diabo está atrás de mim, diz: louvado seja o nome do Senhor. Entendeu? Não falou nenhuma novidade. O texto diz que ele anda em nosso derredor. Olha, cuidado, porque eu tive um sonho, vi o diabo sobre a sua vida. Que bom, que bom. Significa que eu estou sendo um problema para ele, né? É bom que o diabo se preocupe comigo mesmo, em nome de Jesus. O pior momento é quando o diabo está abraçado com a gente, irmão, amigão. E a gente nem percebe, né? Estão os dois juntos andando, né? Quem é o diabo, meu amigo? Não, o diabo tem que ser, ele vai se andar, ele vai procurar detonar a nossa vida. Mas a nossa postura diante de Deus vai fazer com que ele seja vencido, derrotado, e a glória de Deus seja vista sobre a sua vida. Na verdade, depende de nós. Aumente o teu relacionamento com Deus, meu irmão. Aumente o teu relacionamento com Deus. Ore mais, jejue mais, procure, se esforce. Olha, o mundo jaz no maligno, as coisas estão apertando.
mas no meio de tanta crise você ainda vai ver a glória de Deus na tua vida. Aumente o teu relacionamento com Deus, aprenda com José. José, ele passou por toda essa pressão, o diabo queria que ele ficasse azedo, triste, Deus deu sonhos, mas você está passando por isso, queria que o prazer o detonasse, queria que ele ficasse aborrecido mais uma vez, passando por uma situação de injustiça, queria que a crise o sufocasse, mas esse moço tinha uma confiança plena neste Deus, uma certeza de que valia a pena servir a este Deus, de que Deus ainda iria mudar a sua história, a sua sorte, e ele se manteve firme e a glória de Deus se manifestou. E olha, meu irmão, quando Deus faz um milagre, ninguém segura. Eu não posso acreditar que a gente vai ficar a vida inteira nessa lutinha. Não, num determinado momento Deus diz basta. Num determinado momento Deus diz chega. Num determinado momento Deus abre as portas e o nome dele é exaltado e a bênção de Deus vem sobre a sua vida. Aumente o teu relacionamento com Deus, o teu entusiasmo, otimismo, são situações importantes para a vitória sobre a sua vida, em nome de Jesus, tá bom? Olha, o diabo nunca vai desistir de você, mas o Senhor sempre lhe dará todas as ferramentas para ser mais do que vencedor. Depende da gente, em nome de Jesus. Amém? Queridos, que Deus abençoe. Estava lá em Israel pensando em você. Lá em Israel Deus me deu essa palavra para compartilhar com você. Deus sabia quem iria estar aqui hoje, o seu coração. E o que é que a palavra de Deus espera da gente? Que a gente reaja, que a gente creia. Meu irmão, eu estou tão feliz. Deus tem sido tão bom com a gente, não é? Tantos milagres, meu irmão. Apesar da gente, né? Apesar da gente, vamos falar a verdade. Apesar da gente, não é? Oh, como a gente é complicado, né? Mas apesar da gente, como Deus é bom, né? Como Deus é bom. Eu não sei como está a sua vida, meu irmão, mas essa manhã de libertação, você precisa dizer para o diabo, todo esse descontentamento, toda essa tristeza, essa sujeira, sai em nome de Jesus. Sabe, se existem prazeres que estão te enganando, te tapeando, e você ouviu a voz de Deus, você, não, Senhor, eu não quero mais isso, eu vou mudar, tem que estabelecer um basta, porque esses prazeres, eles são para destruir. Você imagina se José tivesse aceito aquela proposta daquela moça, daquela mulher, ele se tornaria um amante daquela mulher. Era isso que ele ia se tornar, um amante. Talvez iria receber dinheiro, ia receber prestígio, mas ele perderia a sua paz, perderia o projeto de Deus, que ele nem sabia o que Deus iria fazer. Nem sabia. Você nem sabe o que Deus vai fazer da sua vida. Mas às vezes uma bobeira. A gente tem muito hábito de dizer que o melhor está por vir, não é verdade? O melhor está por vir, amém ou não? Mas você concorda que o pior também está por vir? Né? Depende muito da gente. Se a gente leva Deus a sério, eu posso dizer, o melhor de Deus está por vir. Se eu deixo a vida me levar, o pior de Deus está por vir. O mundo jaz no maligno. Não é melhor buscar as coisas de Deus? Tristeza, desânimo. Vamos tomar uma atitude, meu irmão. E vão repreender em nome de Jesus. Feche teus olhos, por favor, abaixe sua cabeça. Você que deseja colocar a tua vida, você que recebeu a palavra e pode dizer, Senhor, que bom que eu vim hoje, eu precisava dessa palavra. Vai ficando em pé no seu lugar, eu quero orar com você em nome de Jesus. Feche teus olhos, por favor. Feche teus olhos. Põe a tua mão sobre o teu coração. Repete comigo, diga, Senhor Jesus, eu coloco a minha vida nas tuas mãos, porque eu sei que os teus projetos são maravilhosos
Eu sei que a tua vontade é boa, é perfeita, é agradável. Eu recebo este alerta, eu recebo a palavra, o desafio, e eu quero viver em comunhão com o Senhor, exaltando o teu nome e vivendo os teus planos sobre a minha vida, sobre a minha família. Eu recebo a palavra em nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Senhor, eu quero colocar diante de ti cada vida. Nós viemos para ouvir a tua voz. Senhor, eu não sei se eu consegui me expressar, mas a tua palavra diz que quem convence é o teu Espírito Santo. Aquilo que eu falei demais, me perdoa, Senhor. Aquilo que eu deixei de falar, por favor, Senhor, completa nos corações. Mas nós acreditamos que este ano é um ano especial, Senhor. O Senhor nos disse que esse ano seria um ano de maravilhas. E na verdade nós temos experimentado o mover do teu Santo Espírito sobre nós. Temos experimentado, ó Pai, a ação sobrenatural do Senhor sobre as nossas vidas. Mas nesta manhã, Senhor, estas vidas estão em pé diante de Ti, dizendo: eu recebo a palavra. Cada um tem uma história, cada um tem uma necessidade, cada um, ó Pai, tem passado por pressões, Senhor, mas nós repreendemos toda a força do mal e declaramos que só o Senhor é Deus. Nós recebemos a Tua palavra e queremos aperfeiçoar a nossa vida, queremos andar de maneira que o Teu nome seja exaltado, queremos praticar a Tua palavra, Senhor, e vivenciar os Teus projetos, como Tu fizeste com José, esse moço que enfrentou, que creu, que tomou posse, tão jovem, mas cheio de entusiasmo, cheio de otimismo, olhando para o Senhor. E o Senhor o guiou, até o momento em que o Senhor manifestou a Tua glória sobre ele. Senhor, faz isso conosco também, em nome de Jesus. Oh Deus amado, nós cremos no Teu poder, nós cremos, ó Pai, por isso Tu tens liberdade. Abençoa cada lar, cada família, cada história, cada coração, Senhor. Oh meu Deus, exalta o Teu nome. Nós Te louvamos, ó Pai. Assim colocamos nas Tuas mãos, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus. Oh Deus, nós aplaudimos o Teu nome, Senhor.